Olá, bom dia, graça e paz, pastora Sandra falando. Vamos a mais um dia da palavra do Senhor. E se eu pudesse colocar um tema nessa palavra, eu diria assim: o que fazer quando eu sinto medo? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o medo, né, antes do pecado, ele não existia, não havia medo. O medo veio junto com o pecado, depois do pecado, aí veio o medo. E o medo, então, passou a ser uma característica natural do ser humano. Inclusive, eu costumo dizer que tem o medo saudável e o medo doentio, maligno. O saudável é aquele medo assim, ó, por exemplo, eu não vou tentar fazer tal coisa, o quê? Pular de Eu sei que os aventureiros não vão concordar comigo, mas um exemplo, saltar de bungee jump ou... Não, vamos usar uma coisa mais para vocês entenderem o medo saudável. O medo da droga. Eu já conheci jovens, eu moro num lugar onde, quem me conhece sabe, num lugar bem onde a droga, onde, né, o crime, assim, tem imperado. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos nos levantar em oração para que isso cesse. Mas jovens que não experimentam a droga por medo de viciar, medo de cair naquela vida que vê os outros. Então, esse é um medo saudável, né? Eu até já fiz uma pregação sobre isso, e agora eu não vou lembrar de todos os dados. Inclusive, existem os medos que têm nome, né? Quem tem medo de aranha tem um nome, se eu não me engano é aracnofobia. Quem tem medo de altura, quem tem medo... Então, hoje em dia, tem medo para tudo, nome para tudo quanto é medo. E são situações até tratáveis, coisa que eu nunca pensei. Eu fui pesquisar e encontrei o medo de banho. Que triste, né? Pois é, mas tem coisas que a gente nunca vai imaginar. E por aí vai. Então aí você já percebe também que Satanás já começa a querer se aproveitar e trazer o medo. Mas o medo é uma característica natural do homem. Se você ler a Bíblia, você vai ler que a Bíblia toda, quando ela conta histórias, né, de grandes homens de Deus, inclusive, quantos deles que passaram por situações de medo. E esse texto que eu vou compartilhar com você é sobre Josafá. Tá lá em 2 Crônicas 20. Eu quero ler com vocês aqui o verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Essa história, se você ler, eu quero desafiar você novamente para que você pegue a Bíblia, leia todo o capítulo 20 para você ver que texto maravilhoso. Então vem os filhos de Moabe, os filhos de Amon, alguns amonitas vieram da peleja, da guerra contra Josafá. E vieram alguns e deram a Josafá a seguinte notícia: olha, Josafá, está vindo contra você uma grande multidão além do mar da Síria, e eis que já estão em Azon Tamar, que é em Gedi. Então eles vieram trazer um alarme de guerra. E Josafá teve medo, a palavra diz, né? Essa versão diz, então Josafá temeu. Tem uma outra versão que diz, e Josafá teve medo. Porém, Josafá tomou uma atitude que é o que eu quero aconselhar para você diante dos medos. Eu não sei qual é a área, qual é o medo que você tem. Quantas pessoas que acabam tendo uma decepção com um namorado, aí fecha o coração, fala que não vai namorar mais, que não quer casar, porque se decepcionou. Quantas pessoas que têm uma decepção em relação ao emprego, em relação a amizades, e se fecham e não abrem mais oportunidade para que outras pessoas se aproximem. São tantos os medos, né?
Enfim, eu quero que você pense, qual é o medo que tem assombrado a tua vida? Se você fizer como Josafá, aqui está o segredo da vitória. Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Nós acabamos de falar no dia anterior sobre um grande homem de Deus, que o que ele fez? Ele orou ao Deus de Israel. Lembram? Alguém que se destacou no meio dos seus irmãos, a ponto de quem estava escrevendo aquela narrativa, aquele texto, contando o nome das pessoas, ele pausou a história para falar sobre ele. Eu quero chamar a tua atenção. Você veja que talvez a situação de Jabes tenha sido com base no medo. Ele não queria sofrer a consequência do significado do nome. Talvez o que levou ele a orar foi isso. Lá a palavra não esclarece. Aqui no texto onde conta a história de Josafá, é claro em dizer que ele temeu. Ele temeu e se pôs a buscar ao Senhor. E mais, chamou o povo e apregoou um jejum. É tremenda. Ele começa a orar e dizer: Senhor de nossos pais, porventura não és tu, Deus no céu, porventura não és tu, tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder. Ele começou a engrandecer o nome de Deus e falar e orar. E aí, se você continuar lendo, lá no verso 15, e Jaziel, que era um profeta, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias, de Benaías. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que quando o povo começa a jejuar e orar, lembra do texto que nós também falamos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, quando tem um clamor, quando tem todos com um só coração, a palavra diz que Deus responde. E Deus fala para eles, Deus ainda dá, ele é tão lindo e perfeito que ele dá as coordenadas. Ele diz lá no 17, nesta peleja não tereis de pelejar, parai, ficai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ele queria tanto demonstrar o poder e o amor dele, para que houvesse temor no coração também dos inimigos, que ele disse: não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aí Josafá se prostrou com o rosto em terra, todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E aí a palavra vai contando que eles foram obedecendo. E Deus deu a vitória. Eu quero deixar você bem curioso, eu quero que você leia. Então é assim, quando você tem medo, o que é que você faz? Eu lembro daquela vez que houve um rumor de crise mundial, crise econômica. Quantos nomes importantes que cometeram suicídio por medo de ir à falência e não ter dinheiro e não poder arcar com o cuidado da família. Quantas são as situações de medo? Através do medo vem a síndrome do pânico. É maligno. Satanás, ele procura entrar nos medos, nos nossos medos, e trabalhar a nossa emoção e fazer com que aquele medo seja algo que seja algo assim invisível, algo perturbador. E aí eu quero questionar você, eu quero colocar para você nesse dia que você olhe para dentro de você. Qual é o teu medo? De tentar de novo na tua área profissional? Qual é o teu medo?
Quem sabe você já teve alguns abortos, já passou por algumas frustrações e está de novo com medo de tentar engravidar. Quem sabe qual é a área que você é sensível na sua vida? Está com medo de sofrer? Qual é a circunstância? Eu quero desafiar você hoje, que você venha fazer como Josafá. Ele teve medo, só que ele em seguida tomou a decisão mais correta da vida dele. Ele se levantou e foi orar e jejuar e pôs o povo para orar com ele. Quem sabe você se levantar na tua casa, colocar os seus filhos em oração. Quantos são as situações em que o pai e mãe não oram mais com os filhos? Não tem mais aquele culto saudável no lar. Quanto tempo faz você, marido, que você não ora com a tua esposa? Quanto tempo faz você, esposa, que você não ora com o seu marido? Quanto tempo faz, pai, que você não ora com os seus filhos? Quem sabe o teu povo, quem sabe a tua tribo, quem sabe a tua família vai ser esse povo que vai se levantar em oração, jejuar e clamar ao Senhor, e ele vai entrar com providência. Eu creio que assim como ele respondeu a oração de Jabes, assim como ele respondeu a oração de Ana, assim como ele respondeu o coração fiel de Davi, assim como ele respondeu agora a oração, o clamor de Josafá, assim como ele respondeu em tantas histórias, passagens na Bíblia, ele continua sendo o mesmo Deus. E ele espera de nós que nós tenhamos atitudes diferentes de todos. Não se entregue, se levante e faça algo diferente. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero nesse momento, Pai, colocar diante da Tua presença, Senhor, a vida, meu Deus, de todos aqueles que estão me ouvindo neste tempo agora. Pai, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor venha colocar por terra todo medo. Senhor, que quando surgir o medo, a nossa ação e atitude correta diante do Senhor seja orar e clamar ao Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus que ouviu Jabes, ouviu Ana, ouviu Davi, ouviu Josafá. O Senhor ouviu Jonas de dentro do ventre do peixe. O Senhor é o Deus que ouve o nosso clamor sincero. Pai, tira. A tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ah, Senhor, o que eu desejo para esse povo é que eles se tornem conhecedores da palavra, a ponto de saber que o Senhor é o Deus que nos ama. Nos amou tanto a ponto de entregar a sua própria vida por nós. Foi pago um alto preço por cada um de nós. O seu amor nos alcançou. Aleluia! Senhor, livra de todo jugo do passado, o medo de tudo que viveu no passado e foi frustrado, tem travado essa pessoa de avançar hoje. Coloca por terra agora, Pai. E vem de encontro com essa casa, com essa história, com essa vida, tirando, Senhor, todo o temor e trazendo fé e esperança nesses corações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe suas vidas, fiquem na paz e até a próxima.